sol levanta cedinho e acorda o meu rincão. E lá vai a gauchada na roda do chimarrão. É da sua época essa? É. Me recomendaram. É Falaram, dos o Nelinho vai gostar dessa 16, aí. 18 anos. Os bailão lá de Minhas Saudades em Modelo. Minha cidade. No interior. Churrascão? Churrascão. Mas era fandango, à noite mesmo. Sábado à noite. Cerveja ou vinho? Cerveja. Tinha uma entradinha, uma cachaçinha assim ou não? Não, era no Grapa, lá no sul o pessoal na gosta de beira grapa, da. né? É a grapa, é isso aí. É, tô sabendo. Meio forte, né? Forte. Conheci a grapa em Bento Gonçalves. Lá na... Como que é o nome? É uma produtora de vinho nacional que tem sede instalada lá, esqueci o nome agora. Depois vocês me lembram aí. Tinha que ter a cuia aqui, né? Faltou, né? Chimarrão. Faltou. Faltou. Maravilha, pessoal! Ao som desse clássico gaúcho, rodada de chimarrão de Oswaldir e Carlos Magrão, começamos mais um episódio aqui do Vira o Disco Podcast mais charmoso da cidade. Eu me chamo Lucas Orione e hoje, com a graça, a bênção de Deus, faremos mais um grande, um belo, um glamuroso episódio aqui nos estúdios da Arc Assessoria Digital, o melhor estúdio de podcast da cidade, que se você quiser gravar o seu podcast, quiser produzir o seu material de maneira orgânica, autêntica, cola aqui e fala com uma morena bonita chamada Laurene, ou com um careca não tão bonito, mas simpático chamado Paulo, eles vão te atender e mostrar o que a Arc tem a oferecer aqui. Maravilha, também importante lembrar dos nossos patrocinadores Ouro, né? Dan Gastrobar, Bodytech Goiabeiras, Suímarri Buffet e a Barbearia Leônidas, só a Real Madrid, né, dos patrocínios. Me sinto sempre muito lisonjeado por tê-los como patrocinadores, e o meu patrocinador Platinum, por enquanto o único, a própria Arc, que tem como diferencial constar lá a logo da marca nos cortes com o Instagram. A gente ainda tem uma vaga, hein, exclusiva, número limitado. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente aí se você tiver interesse de participar dos cortes do podcast mais charmoso da cidade. Maravilha! Por fim, aproveito para pedir a você que nos assiste aí na sua casa, no celular, no seu carro, nos siga aí no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o like. Maravilha, o nosso podcast se chama Vira o Disco e começamos, antes de ir pro lado B, com o lado A do nosso convidado, que hoje é um sujeito muito especial. Neri Geller nasceu em 7 de novembro de 68 em Selbac, no Rio Grande do Sul. Chegou ao Mato Grosso com 15 anos, junto com o assentamento da Reforma Agrária, e foi em Lucas do Rio Verde, a cidade com o nome mais bonito do Mato Grosso, que construiu sua vida. Começou como catador de raiz, depois frentista, depois produtor rural de soja e milho, labor que exerce até hoje, depois empresário de uma rede de postos de combustíveis, até entrar para a política. Foi vereador por 2 mandatos, deputado federal, secretário de Política Agrícola e, por fim, ministro da Agricultura, num período em que o Brasil se consolidou como o segundo maior produtor de soja do mundo, assumindo o posto de maior produtor em 2020. Maravilha. Agora, a minha visão do convidado, né? Eu sempre, depois de ler aqui o que a inteligência artificial nos proporciona, eu gosto de dar um pouco do que eu vejo dos nossos convidados. E aqui eu me sinto diante de um político clássico, republicano e necessário. Por que clássico? Porque, a despeito de hoje a política ter mudado muito, né? Se foca muito em produção de conteúdo, redes sociais, visibilidade, polêmicas, ele está do lado clássico da política, ou seja, aqueles que estão na política pensando no trabalho e que a proposta é entregar resultados, é atuar nos bastidores, conversar com as pessoas importantes, fazer com que as coisas aconteçam antes de falar que elas vão acontecer, como muitas vezes os políticos hoje do nosso período estão fazendo. Republicano, por que republicano? Porque, apesar de ser um político de direita,
ele não é um político que não dialoga, ele está sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a encontrar uma solução que seja adequada, boa para os dois lados, o que é muito importante quando se está numa Câmara de Representantes do Povo, e que aqui no Brasil, como no mundo inteiro, é sempre muito heterogênea, mas aqui nós, como somos um país heterogêneo, acaba sendo mais ainda heterogêneo, e você saber lidar que as suas diferenças pessoais de pensamento com outros tipos de pensamento, visando alcançar o bem comum, sem prejuízo da sociedade, é por isso que eu chamo de republicano. E, por fim, necessário. Por quê? Porque ele é experiente, ele já teve mandato de vereador, já foi deputado federal, já foi ministro de Estado, ou seja, ministro federal, um cara que cuidou da política agrícola do país inteiro, viajou o mundo. Então, da mesma forma que é importante nós termos na política renovação, também é muito, mas muito importante nós termos experiência para negociar, experiência para dialogar, e experiência de quem errou e hoje, em virtude dos seus erros, aprendeu muito e vai se aperfeiçoando, e conforme a idade vai passando, ele está cada vez mais pronto para entregar à população aquilo que a vida lhe ensinou. Maravilha, Neri, seja bem-vindo. Primeiro quero pedir licença. Normalmente a gente chama pessoas de mais idade de senhor. Não quero chamar de senhor, vou chamar de você, se o senhor me permite. Até porque não sou tão velho, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. É uma grande satisfação estar aqui com você, fazer um bate-papo, contar um pouco de história de Mato Grosso, como que aconteceu na década de 80, desbravar esse centro-oeste brasileiro, crescer do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de crescimento harmônico entre uma sociedade que, à época, com muita dificuldade, procurou novos horizontes, novos lugares para vir, e Mato Grosso foi esse lugar que muitos e muitos gaúchos à época escolheram. É uma grande alegria estar com você. Obrigado, meu amigo. Eu começo perguntando, 15 anos, seus pais chegaram para você e falaram: filho, estamos indo para o Mato Grosso? Como que foi isso? Não, foi o contrário. Nós somos em 11 irmãos, né? O meu pai tinha uma pequena propriedade no oeste catarinense. Eu sou gaúcho, mas na década de 70 nós viemos para o oeste catarinense, a região de Chapecó, uma região de produção. Nós tínhamos 24 hectares, 11 irmãos, pai e mãe. As dificuldades lá em função da questão climática e muita dificuldade, o serviço lá era braçal, nós tínhamos um sonho de melhorar, e eu sempre fui, desde criancinha, ainda muito ativo. Minha irmã casou, meu cunhado ganhou um lote do INCRA, no assentamento em Lucas do Rio Verde, veio para cá, ficou 8 meses, voltou para lá para visitar meus pais. Foi um desespero. A minha irmã falou que viria, só voltaria se alguém viesse junto com ela, e eu me prontifiquei a vir para cá. É mesmo? E à época meu pai acabou me deixando vir. Só que eu vim com ela e com meu cunhado, eles ficaram mais um ano e voltaram. E eu tinha aí já, então, eu tinha 16 anos, eu falei: não, aqui é o nosso lugar, eu vou ficar aqui. Eles voltaram, eu acabei ficando sozinho. Tivemos muita dificuldade, trabalhava de frentista, de catador de raiz. Aliás, comecei de catador de raiz, de serviço braçal mesmo, depois comecei a trabalhar com trator. Aí em 87 veio a crise da agricultura, fui para a Agrovila, Lucas do Rio Verde, que era um PAA, um assentamento da reforma agrária. Lá tinha tão somente a Cobal, que era o supermercado do governo federal, tinha o INCRA, tinha o Nonobec e tinha uma rodoviária. E era muito difícil, sabe? Aí veio a crise da agricultura, não tive opção, porque parou a agricultura. Nós plantávamos um pouquinho de arroz, começava a se plantar soja, quebrou todo mundo. Aí mas nós estávamos no eixo da 163, então tinha muito fluxo, muito movimento, e eu acabei procurando serviço de ajudante de pedreiro no posto Siriema, que está lá até hoje. Depois fui frentista de posto, depois começou a melhorar as coisas. Em 89, 90 eu trouxe 2 irmãos para cá, trabalhei um tempo com um caminhão, descia para Camaquã com madeira, passava por Criciúma na 101 com materiais de construção, e aí trouxe meus 2 irmãos para cá,
E aí começou. Acabei trazendo meus 11 irmãos para Lucas do Rio Verde, meu pai, minha mãe. Mas eu lembro que em 87 eu voltei, 86 eu voltei para Santa Catarina para visitar meus pais. Eu ganhava meio salário mínimo por mês e 80 sacas de soja. Aí eu trabalhei um ano, eu ganhava livre, sobrou 5 salários mínimos, peguei esse dinheiro, comprei uma muda de roupa, comprei a passagem de ônibus de ida e volta, fui para lá e fiquei lá 15 dias. Na hora de voltar, minha mãe não queria que eu voltasse e eu falei, pai, não, tem que me deixar porque todos nós vamos melhorar de vida lá em cima. E aí acabei voltando e Deus foi bom pela força do trabalho. Acabei virando vereador depois, trouxe meus irmãos, compramos uma área de terra maior, começamos a plantar soja, milho, em 98 já, mas comércio, nós colocamos supermercado com meu irmão, posto de gasolina, comecei a vender no atacado e as coisas começaram a prosperar e a gente progrediu. Como que foi esse processo, assim, porque o atual governador, Otaviano Pivetta, ele esteve aqui e ele comentou também que foi para esse assentamento e que era uma coisa, assim, cara, não tinha nem iluminação, foi ter iluminação em 96. Acho que década de 90. Não tinha água, não tinha luz e não tinha telefone. Em 86, eu conheci o Otaviano em 86, trabalhando lá no Posto Siriema. O Otaviano chegou lá com uma caminhonete velha, eu abasteci ela e conheci o Otaviano lá, com muita dificuldade também. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nem telefone, tinha um PS, era só um posto telefônico. E o posto telefônico era assim, você ia para a fila de manhã às 6 horas, conseguia chegar, às vezes tinha 200 pessoas na frente. Me lembro que várias vezes eu cheguei, quando chegava a minha vez o PS quebrava. Aí ficava sem falar. A forma de se corresponder com a família era por carta, eu recebia muita carta da minha mãe, dos meus irmãos. Ai, como é que você está, Neri? Tá. Mas graças a Deus foi, assim, muita dificuldade, mas era legal, cara, era bom, as pessoas se ajudavam, nós às vezes dividia um prato de comida, ia no vizinho tomar um chimarrão, porque não tinha erva mata, então um dia lá no meu barraco, outro dia no barraco do outro, tomar chimarrão, bater papo, conversar, jogar futebol. Era uma vida difícil, mas era uma vida divertida, e nós sabíamos que nós íamos vencer, nós éramos muito determinados, aí nós conseguimos 88, emancipar aquele assentamento, né, tirar o INCRA de lá, dar titulação, emancipar politicamente também o primeiro prefeito, e aí as coisas se transformou no que é hoje essa grande potência agroindustrial, uma das maiores potências agroindustrial do mundo, não só de Mato Grosso, não só do Centro-Oeste, não só do Brasil, uma das maiores do mundo, e vai ser ainda muito maior. Mato Grosso eu falo e vejo e tenho certeza que ainda vou testemunhar a minha vida. Um estado mais industrializado que São Paulo. Está acontecendo muito forte. Se nós resolvermos a questão de logística, se nós continuarmos no rumo que o Estado está vindo nos últimos 8 anos, com investimento em educação, com qualificação profissional, com investimento em infraestrutura, trazer e resolver esses grandes gargalos, como está vindo a ferrovia, como está indo a duplicação da BR-163. Essa semana, Lucas, eu participei em Várzea Grande, da inauguração de um grande terminal aeroviário, de cargas, aeroviário. Cara, isso aí é gigante o que está acontecendo no Estado, é gigante, a população não sabe. Várzea Grande e Cuiabá tem que se preparar para acompanhar esse desenvolvimento. Poder público municipal desses 2 municípios precisa se preparar, levar água para a Várzea Grande, tem que resolver os problemas pequenos aqui, que é dever de casa que tem que fazer. Para assim, preparar essa gente para receber os investimentos, para gerar emprego, renda e ter crescimento econômico como tem no interior. É isso que nós precisamos fazer. Uma sensação assim que boa parte da população mato-grossense tem, porque a gente sabe que o agronegócio, ele tem uma série de incentivos, inclusive benefícios fiscais, que, de certa forma, podem ser interpretados como um sacrifício de parte da população para que esse setor se desenvolva. E existe uma crítica no sentido de que a população faz muito pelo agro, mas o agro não faz o mesmo pela população, pelo fato de que a gente não vê um retorno na melhora da qualidade de vida por boa parte dos mato-grossenses. O senhor concorda com esse posicionamento?
Ô, Lucas, Desculpa, você, Lucas, perdão. é importante que você siga o combinado. Né? É. Lucas, você cobrar imposto do que não existe, não é melhor você movimentar a cadeia toda? Você cobrar, por exemplo, imposto sobre exportação, se você inviabiliza a exportação. Inviabiliza. Se nós não tivéssemos a Lei Candir, eu vejo alguns economistas falando que não conhecem o que é economia. Economia é feijão e arroz, não tem muito segredo. Você tem que movimentar a cadeia. Se nós estamos vendendo soja a 50 ou 110 reais e jogar mais 20% de 17% de ICMS em cima, você não consegue competir com os americanos. Você está fora do mercado por causa da questão da infraestrutura, de logística. Então, não é melhor você não cobrar sobre as exportações, mas plantar, produzir e você receber ICMS sobre trator, colheitadeira, supermercado que movimenta, peça, mecânica, infraestrutura que faz nos municípios e movimentar toda essa economia? É lógico que sim. Isso é claro. Eu sou a favor do Estado eficiente e enxuto, mas a mão do governo tem que estar posicionada para ajudar no desenvolvimento. Se nós não tínhamos estrada, se nós não tínhamos ferrovia, será que era melhor Mato Grosso há 42 anos atrás, quando não se produzia soja e milho? Ou é melhor agora? Como é que está melhor? É simples. É simples, veja bem, Lucas. É só olhar os dados. Se você entrar na Conab, que é número oficial, ou então do IMEA, há 20 anos atrás, nós produzíamos 10 milhões de toneladas de milho e consumíamos 800 mil a 1 milhão de toneladas no mercado interno. Hoje, nós estamos consumindo no mercado interno 22 milhões de toneladas. E nós estamos produzindo 52. Nós consumíamos no mercado 800 a 1 milhão de toneladas e tinha um excedente de 9 milhões. Hoje nós consumimos no mercado interno, levamos embora com valor agregado, isso carne, proteína animal, seja carne suína, avicultura, suinocultura, piscicultura, que está crescendo muito, e indo embora com valor agregado, gerando emprego, renda para as pessoas. E ainda temos um excedente de 30 milhões de reais para abastecer o mercado da China, da Arábia Saudita, do Egito, aliás, países que eu, como ministro, fui para abrir esses mercados. Então, a leitura é simples, é só olhar. Nós temos polos de desenvolvimento no interior do Estado que está gerando muita receita, muita renda. Olha quanto o Estado está arrecadando para investir. Investe 18 a 19% da sua receita líquida de investimento. Nenhum estado do país tem isso. Poucos países têm. Mato Grosso cresceu mais que a China. E nós vamos dizer que a isenção de impostos lá atrás para viabilizar a produção foi danoso para o Estado? Não. O que é ruim para o Estado é não ter qualificação profissional, as pessoas têm que vir de fora para ter emprego digno. O que é ruim para nós é não ter infraestrutura de água, às vezes, básico, coisinhas básicas na região metropolitana de Cuiabá. O que é ruim para nós as pessoas não ter, por exemplo, aqui na Baixada Cuiabana, um distrito industrial adequado com uma política de incentivo fiscal para fazer industrialização, como aconteceu em Lucas. Eu fui vereador lá em Lucas do Rio Verde, 96 a 2004. A época era o Piveta, mas o vice no segundo mandato do Piveta era o Marino Franz. Eles fizeram o plano diretor e mandaram para Câmara. E eu questionei, porque a prefeitura tinha projeção em 2018, 2017, fazer a prefeitura 6 quilômetros fora da cidade. E está lá hoje, a prefeitura no centro da cidade. Se projetou um distrito industrial 10, 12 quilômetros fora da cidade, parecia uma loucura. Gente, como é que vai levar esse povo para lá? Está lá hoje. O Rodoanel que está sendo feito foi projetado isso antes de 2000. Uma política industrial adequada que levou o progresso de 10, 15 mil habitantes, passou para 110, 120 mil habitantes hoje.
gerando emprego, gerando riqueza para as pessoas que vivem lá. Não tem uma rua que não é asfaltada. E por isso que eu defendo a candidatura do Otaviano Pivetta para a reeleição. Não tem uma rua lá que não seja asfaltada. Não tem uma casa que não tenha água. Não tem um bairro que não seja coberto com PSF, saúde preventiva. É isso que tem que fazer. Um dia que você for para lá, você me leva para conhecer? Ah, eu Sou faço louco pra questão de conhecer. convidar todos vocês para ir lá. Sou Você louco para você conhecer. não conhece lá? Não Lucas? conheço, nunca fui para Lucas. Então faço um favor, vá lá visitar. Mas não é só Lucas, não. Tem Sorriso, que é uma bela e grande cidade também, bem planejado, bem organizado, Nova Mutum. Sinop, um pouco mais disperso, mas também uma cidade boa, Primavera do Leste. Então são cidades que estão sendo bem planejadas. Cuiabá também vai chegar a vez. Né? Nós passamos pelo primeiro ciclo industrial, que eu falei aqui, proteína animal. Estamos passando pelo segundo ciclo agroindustrial, que é a energia limpa, como biodiesel, como etanol, mais de 70 bilhões de reais. Mas tudo isso teve planejamento e teve trabalho. Isso já passou, inclusive, pela organização do setor. Eu fui fundador da ProSoja, a AMPA já existia. Nós começamos a discutir o excedente de milho que poderia vir em 2013. A gente trouxe para Mato Grosso, fui ministro, Deus foi bom comigo, de frentista de posto, catador de raiz, frentista de posto, comerciante, virei vereador e depois fui deputado federal. Mas foi duro, né? Porque assim, uma coisa que eu vejo da minha geração, né? A gente entra no mercado de trabalho, eu tenho em casa pais que já, uma família bem sucedida, já está bem. Muitas vezes a gente ingressa no mercado de trabalho com a expectativa de que vai ser como os nossos pais são hoje, não é. Né? Minha geração é marcada pela ansiedade, pela pressa de chegar logo ao resultado. E quando você me conta essa história, para mim parece esse cara, mas como ele era frentista e depois virou um grande produtor rural, o que tem nesse meio do caminho? Não, assim? eu não sou um grande produtor, eu não sou um grande, eu junto com meu filho não sou um mega produtor. Cresci sim, estou com a família bem estabilizada, mas eu planto 1.000 e poucos hectares, não é uma área assim extraordinária, não é 10, 15, 20 mil hectares. Mas como que isso aconteceu? Trabalho, foco. Não é ficar o dia inteiro em rede social, não é olhando o que os outros fazem, é ter iniciativa. E os jovens de hoje, eu tenho muito orgulho do meu filho, ele está nessa mesma vertente, ele tem 26 anos hoje, ele faz a parte nutricional da fazenda, tal. Ele se envolve, ele sobe na máquina, ele planta, ele trabalha. Mas é um trabalho, não tem muito milagre. Pegando o cabo com a enxada. Trabalhar, suar a camisa, isso faz bem, isso dignifica. Excesso Por exemplo, eu sou muito a favor da questão dos direitos das pessoas. Mas tem que ver até onde tem direito e até onde começam as obrigações também. O Estado brasileiro não pode fazer tudo. As pessoas têm que fazer. O Estado não pode ser mãe. Então, os direitos trabalhistas, por exemplo. Eu cresci fortinho, saudável, quase passando fome e trabalhando de manhã das 6 da manhã até 10 horas da noite. Foi isso que eu fiz. Nossa, a maioria fez. Não estou falando que a juventude hoje precisa fazer isso. Não. A juventude de hoje tem que começar a ser ensinado aos 6, 7, 8 anos o que é ter responsabilidade. É preparar os 11, 12, 13 anos para pensar o que vai ser no futuro, é ingressar no mercado de trabalho. Não ser dependente dos pais 100%, não ser dependente do Estado. O Estado não pode fazer tudo, a sociedade tem que fazer. Então eu sou muito, por exemplo, eu sou a favor dos direitos trabalhistas, mas não excessivos. Eu trabalhei, lógico, isso não serve para os dias de hoje, não serve como parâmetro, mas eu trabalhava me divertindo.
Eu sentia a falta de estar lá trabalhando de frentista. É que não tinha muita coisa para fazer também na época, né? Não, lá tinha futebol, não Você tinha jogava internet. bola? Não, você jogava, Não você com essa tinha, cara... não tinha esses joguinhos aí que deve ser proibido. Então, a gente... Você jogava bola, mas você não tem cara que jogava bola, Jogava, não. eu jogava na meia direita, camisa 8. Mas Canhoto ou eu destro? não era bom. É? Canhoto ou destro? Destro. Quem que você se inspirava assim no futebol? Falcão. Grande, Falcão. Torcedor do Inter, Colorado. então. Colorado. Já foi lá no antigo Beira-Rio, você chegou aí? Já fui. Fui uma vez lá. Eu não tinha muita oportunidade, não. As oportunidades começaram a surgir depois, em 2002, 2003. Antes era realmente bem matuto ficar. Quando você começou a ganhar o dinheirinho, assim, qual que foi a primeira coisa que você fez? Assim, que você falou, cara, olha, eu tô bem. Lembra uma viagem, um carro? Visitar meus pais. 5 salários mínimos no bolso e visitar minha família. Aquele era meu sonho. Chorava, dava saudade, era duro. Era meu sonho. Lógico, depois as coisas foram crescendo. O que me realizava é conseguir trazer minha família para perto. O que me realizava era eu ter sido o que puxou a frente e olhar para trás, vieram junto. O que me realizava era eu, quando nós em 91, 92, e de verdade, viu, Lucas? Eu, o Milton, que hoje é secretário de obras do município de Sorriso, e o Odair, foram os dois que eu trouxe primeiro, que vieram junto comigo. Achei só uma cama, e o resto, os outros eram 2 colchão no chão. Vocês tinham CBT também ou não? Tinha CBT na época. E era 1090 ainda, quem está me assistindo dos antigos sabe o que eu estou falando, queixo duro. Mas era... Que é queixo e duro? sabe o que a gente não tinha direção hidráulica? Era no braço mesmo, o cara fazia academia ali, manobrando o CBT. É por isso que vocês são fortes, né? Porque eu conheço o pessoal da sua campanha e ela fala, cara, o Neri não dá, velho. Começa de manhã com a gente e vai das 2 da tarde, a gente tá morto, o bicho ainda tá... Mas eu sou até hoje assim, sabe, Lucas? Eu vou pra fazenda, eu levanto às 5h30 da manhã, tomo café com a turma e já vou pro pé do eito, sou meio... Mas eu gosto de fazer isso. Então, essas coisas que me realizavam. Sabe como é que nós fazíamos, Lucas? Nós sonhávamos de noite. Chegava em casa, deitava ali, ficava conversando, às vezes até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ó, vamos fazer isso, vamos conseguir comprar uma área, vamos ter uma fazenda nossa, vamos comprar caminhão, vamos melhor comprar uma máquina boa. Era assim que nós trabalhávamos. Você imaginava você ser ministro da Agricultura? Não, isso aí, quem imaginou isso, sabe quem foi. Eu fui deputado federal suplente em 2007, assumi, fiz um grande trabalho. E eu confesso, viu, Lucas? Eu não sabia nem entrar no Congresso Nacional. Eu cheguei lá e fui um dos melhores deputados que passou por lá. Fiquei 4 meses e o histórico está lá. Assusta, assim, pô, fui eleito. Você chega, verba de gabinete gigantesco, um monte de coisa para fazer, pautas, dá uma Deixa eu falar para você, assim. eu não me elegi na primeira, eu fiquei na suplência. E eu tinha essa capacidade de conversar, de dialogar, de compor. No primeiro ano, a Thelma de Oliveira se licenciou. E eu assumi bem na crise da agricultura. E eu conhecia. Ontem à noite, quem me ligou foi o Ronaldo Caiado. Conversei com ele uns 15 minutos. E ele me falou presidenciável. Aliás, eu devo muito ao Caiado pela liderança que ele existia na agricultura. Na crise da agricultura em 2006, no Grito Ipiranga, quando nós fundamos a ProSoja, nós ia para Brasília e fazia os movimentos lá e xingava toda a classe política. Por que vocês não fazem nada? Por que não sei o quê? Porque a taxa de juros está 15%. O produtor está tudo quebrado. Aí o Caiado falou, olha... E ontem de noite eu relembrei isso. Vou te mostrar até aqui o print da conversa que ele me ligou. O Júnior me ligou, que é o assessor direto, que ele queria falar comigo. E ele subiu na tribuna, porque tinha lá embaixo, no plenário, o microfone para falar, e ele subiu lá em cima e falou, olha, vocês só sabem reclamar. Se vocês são os bambambam, se candidata e venha para cá nos ajudar. E foi dali que eu acabei saindo candidato a deputado federal, daquela fala do Caiado. E aí eu fiquei na primeira suplência, fiz quase 40 mil votos, fiquei na suplência, a Thelma se licenciou, e eu cheguei lá, moço. Não tinha muita estrutura. A estrutura de deputado federal, e eu estou falando muito tranquilo, não é tão grande, não é um absurdo, não. Aí eu cheguei lá, e quem me acolheu lá foi o Caiado, foi o Miqueleto, foi o Lupião,
e o Marcos Monte, que era o presidente da Comissão de Agricultura. E aí eu fui indicado como um dos deputados, 4 deputados participaram do Comitê Interministerial para a renegociação de endividamento. Era formado pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Planejamento e a Câmara Municipal, Câmara Federal, deputados. Foram 4 e eu fui indicado. Fiquei 4 meses como titular, saí, mas eu permaneci no grupo. Fiquei lá uns 4 anos. Renegociamos todo o endividamento agrícola, os 87 bilhões que foram renegociados. Começamos a discutir e aprovamos a biotecnologia. Os grandes temas todos eu participei. Isso me projetou para que eu viesse a ser, no futuro, secretário de Política Agrícola e ministro da Agricultura. Como que é ser ministro da Agricultura? Eu estou te perguntando porque eu também sou professor de Direito, né? E assim, gente, o ministro de Estado, você está ali, vamos supor que tem 30 ministérios, você está entre os 30 cidadãos brasileiros que têm um poder de decisão a nível nacional. Assim, uma decisão sua, uma coisa que você consegue, você pode mudar toda uma política econômica, um grupo social. Como que é essa caneta de ministro? Lucas, eu não terminei a resposta. Você me falou como que você ficou sabendo que ia ser ministro. Em 2013, eu fui indicado a ser secretário de Política Agrícola. E modéstia à parte, fizemos um grande trabalho de novo. Em junho, eu vim para Lucas do Rio Verde e cheguei em casa. E antes de chegar em casa, liguei para meu pai. Meu pai tinha um chimarrão pronto, sempre que eu chegava para ir lá conversar com ele. Meu pai estava com 80 anos na época. Meu pai falou para mim: Neri, você vai ser ministro da Agricultura. E eu falei: mas por que o pai está falando isso? Ele falou: não, porque ninguém conhece a agricultura como você conhece. Eu vejo você no Globo Rural, no Canal Rural, eu vejo você na Voz do Brasil, ao menos 2, 3 vezes por semana. Você sempre está bem, todo mundo fala, você vai ser ministro. Infelizmente, meu pai não assistiu porque eu acabei perdendo meu pai em agosto. Poxa. Em agosto, e eu assumi o ministério em janeiro. O que é ser ministro? É maior do que você imagina. Maior do que você imagina. E eu vou falar, eu chorei muito o dia que eu fui chamado pela Presidente da República, era 7h30 da noite para ir para o Palácio. O ministro me chamou e falou: vamos lá para o Palácio porque você foi escolhido para me suceder. Nervosismo? Nossa, eu imagino, né? no carro, tipo, cara, meu presidente vai me receber. Aí eu fui lá, mas eu já tinha, como secretário, eu já pilotava bem o ministério, então eu já tinha um contato muito forte lá na Casa Civil, porque os grandes, quem acompanhou a época sabe do que eu estou falando, eu já tinha, a minha performance era para frente, os grandes temas eu era chamado e dava solução para... E aí eu cheguei na Presidência da República, me chamou, me convidou, e foi sem muita articulação política, foi sem muito. Eu tive apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, uma pessoa que me ajudou muito foi o senador Blairo. O Blairo falou várias vezes, falou: o sucessor tem que ser o Neri. Posso te pedir um favor? Pede pro Blairo vir aqui no podcast, sou louco para entrevistar ele. É só chamar ele, o Blairo vai estar nos assistindo, ele vem. O Blairo é bom de prosa. O Blairo, eu acho que ele vem, é só convidar ele, eu vou falar para ele. Olha para essa câmera e fala assim: Blairo, Lucas está te chamando aqui para vir fazer um bate-papo aí, é importante você vir aqui. Obrigado, pode continuar. Então, aí eu acabei sendo chamado, fui ministro, e não só fui ministro, mas como fui um bom ministro, fizemos muito, viajei 28 países. E você tem uma história do Irã, né? Você chegou até ir para o Irã. Não só para o Irã, eu fui para a Casa Branca assinar o contencioso do algodão, trouxe 2 bilhões de reais para o algodão. Era um contencioso que se arrastava desde 2002. Eu fui designado pela Presidente da República para fazer a composição, a negociação. O setor me ajudou muito. Gilson Pinessa era o presidente da Brapa na época. Nós conseguimos, e não só trouxe o contencioso para cá, eu mudei todo o regulamento para que esse dinheiro viesse para investir em tecnologia, em qualificação profissional, em autofinanciamento. Isso aí foi uma coisa, se você olhar de 2014 para cá, o quanto cresceu a produção de algodão, é algo fora do comum, muito por isso. Muito pelas linhas de crédito que nós implementamos e pelo acerto do contencioso. Eu viajei para o Irã, sim. Foi talvez a viagem mais emblemática para mim. E foram duas viagens emblemáticas para mim.
Uma delas foi a questão da ir para os Estados Unidos, porque eu fui chamado às pressas, em 60 dias nós fizemos um acordo e teve que ir lá para assinar. Aí nós fomos de Legacy. E eu descendo lá na Casa Branca, falava assim, né? Você falava inglês? Claro que não. Eu falei o dialeto em alemão, né? Então me orientava um pouquinho, né? Mas tinha intérprete, E aí cheguei na Casa Branca, falei, mas é o frentista de posto, quem diria, hein? Aqui na Casa Branca, no Jornal da Globo, no Jornal Nacional. Quem que era o presidente americano na época? Era o Obama? Não, Joe Biden. Joe Biden. Já era o Biden, né? 2014 era. E aí nós fizemos um acordo lá, mas a ida que foi emblemática foi para o Irã. No caso da vaca louca, nós acertamos isso. Foi um caso também bem emblemático para Mato Grosso, que aconteceu aqui no Mato Grosso, fechou todos os mercados. E nós agimos rápido, em menos de 15 dias eu comprovei com dados que era um caso atípico. Eu fui para a França, na OIE, levar e apresentar o resultado. E lá fiz muitos contatos, fiz contato com os russos, fiz contato, várias reuniões bilaterais e fiz reunião com o ministro do Irã. E aquilo lá me convenceu que eu tinha que ir para lá. Eu vi a necessidade e a vontade que eles tinham de comprar nosso milho, de comprar o nosso soja. As pessoas estavam passando fome, tinham muito dinheiro, muito petróleo, mas não tinha comida. E os embargos americanos acabavam por nos barrando para vender para lá. E aí eu fui, era uma época de instabilidade política lá, de movimentos de guerra. E eu cheguei no Irã, pedi... Dava medo? Medo era um misto de realização, de angústia, de ir lá. Sabe? Você ia guiado com jato? Ia um jato do lado do seu jato? Não, assim, não tanto assim, não tanto assim. Mas vou te falar, eu cheguei no aeroporto, a segurança era tão forte que parou o aeroporto. Como chefe de Estado, desci, as avenidas todas paradas. Era um veículo muito grande, muito largo, sentava 3 seguranças atrás e no banco da frente o motorista, eu no meio e outro segurança do lado. Carro blindado. Eu descia do veículo e eles não me deixavam descer, ficava o escudo humano em volta de mim. Falava, e você não entendendo nada. Pelo amor de Deus, pare com isso. Então foi... E eu consegui liberar, tive capacidade de articulação. Mesmo com o embargo americano, nós abrimos o mercado para exportar o nosso milho. Hoje, 68% do excedente de milho que nós exportamos vai para o Irã. A primeira carga de ureia que veio para o Brasil foi assinado o contrato, primeiro navio de ureia nitrogenado do Irã foi assinado em 2014, quando foi ministro. Vocês não sabem, vocês não imaginam o que isso representa para a economia do Brasil. É muita coisa. Ser ministro, num ou 2 movimentos que você faz, você muda muitas vezes o direcionamento de uma cultura, no caso do milho aqui de Mato Grosso, você sabe que sobremaneira. O Irã é a antiga Pérsia, né? Você sabe qual que foi o soldado, né, grego que tentou combater a Grécia, os persas, com 300 soldados e falhou? Não sei. Leônidas, né, que era o rei de Esparta, que é o nome da barbearia Leônidas, que se você quiser fazer uma barba, um dia precisar uma barbearia de ponta, paninho quente, gostou dessa transição, né? Paninho quente, massagem. Eu quero comissão desse comercial aí. Paninho quente, massagem, inclusive perfumes exclusivos como o Creed, que está fazendo sucesso aí com a mulherada, barbearia Leônidas lá na Praça Popular. Maravilha, pessoal. Gostou do merchan, né? Espero que eu seja. Eu tenho que fazer. Inclusive, Neri, você está, cara, caminhando muito, né? Nessa campanha. Você sabe que existem muitas pesquisas que falam que a musculação é uma das melhores aliadas para o envelhecimento saudável, né? Ajuda a manter a força, equilíbrio, a massa muscular, né? Para dar autonomia, qualidade de vida, chegar ali na terceira. Você ainda não chegou na terceira idade, mas quando chegar para a roda, tá próximo. Então, quando você, não sei se o senhor faz academia, se você faz academia, mas se precisar, eu recomendo muito a Bodytech Goiabeiras, fica aqui em frente ao 15 Estúdios, a melhor academia do estado de Mato Grosso, tem um atendimento exclusivo, diferenciado, montar um treino pensando assim na sua campanha, um cara que anda muito, precisa muita disposição e energia,
Fica aí a dica para o Aritec Goiabeiras. É importante. Eu faço academia. Cuido. Apesar que agora, no processo eleitoral, faz 60 dias que eu não vou na academia, mas eu faço exercício regular, cuido um pouco da alimentação e é uma sugestão que eu dou a todos mesmo. Você faz aquele de costas assim? Faço. É mesmo? Deixa eu ver qual outro. Você faz o de bíceps assim? Faço bíceps, faço costa, faço ombro. É mesmo? Abdômen faz também? Ou? Também. Quando você vai pra praia, você usa sunga ou short? Shorts. E sunga também. Apesar que eu vou pouco em praia. Pouco. Mas quando eu vou, uso sunga assim, vou no mar, de manhã cedo faço caminhada. Aí na hora de meio-dia ponho uns shorts, tomo uma caipirinha. Dorme um pouquinho, né? Dorme Porque aquele solzinho dá um sono, volta. né? Vamos fazer um quiz rapidinho musical? Vou te dar umas opções de artista, você só fala se toca, né? Se você escutaria ou pula, se você pula o disco. Roberto Carlos. Sim. Toca? Chitãozinho e Chororó. Sim. Almir Sater. Também. Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Teixeirinha. Sou fã do Teixeirinha. Legião Urbana. Também. Capital Inicial. Também. Não aquelas coisas. Bruno e Marrone. Também. Milionário José Rico. Também. Pescuma Henrique e Claudinho. Também. Qual também que é? Adoro Rascado. Então vamos ver se você já virou Mato Grossense. Eu vou começar a música e você continua. É bem Mato Grosso. Guaraná ralado, cansado, é bem Mato Grosso. Passou, virou Mato Grossense já. Milton Nascimento. Também. Jorge Mateus. Mais ou menos. Trio Parada Dura. Também. Elton John. Também. Gosta? Nikita. Era a música que eu mais gostava. É mesmo? Eu acho que é Elton John. David Bowie. Não. Trio Parada Dura. Também. Gustavo Lima. Elis Mais ou Regina. menos. Também gostava. Frank Sinatra. Almir... Almir Sater. Já falou. E Renato Teixeira, desculpa. Também. Queen. Adoro. Você gosta de rock? ABBA. ABBA? Nossa, eu sou fã. Sou fã. Ah, não acredito. Eu não consigo. Eu assisto lá tem o YouTube na TV, na sala. No domingo de manhã eu assisto Globo Rural, aí depois eu vou para música. E uma das músicas é música gauchesca, né? Teixeirinha, às vezes uma ou outra música, né? Henrique Carlos Magrão, Henrique Carlos Magrão, a música Querência Amada, por exemplo, essas músicas, e ABBA, eu adoro. Agora eu tô imaginando o Neri no domingão, fazendo um chimarrão e colocando You can dance, you can dance. Eu e minha filhinha de 4 aninhos. Ai, meu Deus do céu. Raul Seixas. Também, mais ou menos. Não muito. Não muito? Não curto muito, não. Bon Jovi. Não. Guns N' Roses. Também não? Maravilha. Agora vamos de favor ou contra. Eu vou te dar uns temas e você me responde. Como parlamentar, né? Seria a favor ou contra? Pena de morte. Não. Por que não? Prisão perpétua, sim. Pena de morte. Tirar a vida, só Deus. Descriminalização do aborto. É um tema que precisa se ter cautela para falar. É porque existem exceções, eu acho que tem, né? que regulamentar isso e em casos extremos. Em casos extremos. Senão, a favor da vida. Descriminalização das drogas. Eu sou contra. Já usou? Não, graças ao bom Deus. Não, se eu tivesse usado, falaria também. Graças ao bom Deus. A única droga que eu usei foi fumar cigarro quando era jovem. E que era moda, né? Era moda e às vezes um palheiro também, né? Então, não vou dizer que, mas não, nunca. Fazia um charme assim, soltava fumaça? Eu sou bem sincero em falar. Eu não sou muito nessa questão. Eu sou muito conservador. Eu acho que a gente precisa ter. Eu sei que o mundo moderno e a gente precisa evoluir. Eu me considero um jovem.
Mas O jovem tem que escuta algumas ABBA. coisas, tem algumas coisas, eu escuto a ABBA, mas escuto música mais moderna também. Funk, você escuta? Também. Olha só. Também. Tem algumas coisas com ritmo, desde que não seja exagerado. Desde que não seja exagerado. Eu acho que tem que saber conviver. Porque Você a já minha escutou- filhinha tem 4 anos. Já escutou aquela assim, glamourosa, rainha do funk, poderosa? Já escutou? Se tiver essa letra, por exemplo, beleza. O que não dá é bem exagero, né? Quando passa um pouco ali da... vira uma coisa mais obscena, né? Aí não. Eu acho que aí tem que... Você já foi num baile funk? Não. Nem passou perto. Não, eu ouço algumas músicas, algumas coisas, porque a evolução, a juventude está interagindo e eu acho que a gente tem que saber. E como eu tenho uma menina nova, meu filho tem 26 anos e eu tenho uma filhinha de 4 aninhos. Então Rapaz, você foi papai dela com quantos anos? Eu fui papai com 53 para 54 anos. Rapaz, ainda tá nativa com 53. Moço. Aí, moço. Fiquei até vermelho. Né? Mas, moço. Eu quero a fórmula depois, hein? Ai. Se cuidar, alimentar bem. Ai. Passa aí pra gente ter uma coisa. Toma água de alho, alguma coisa assim? Tem uma Deixa eu falar uma receitinha? coisa pra você. Eu não tomo remédio. Não tomo remédio nem para dor de cabeça, não tomo comprimido, nada, nunca tomei remédio. Eventualmente, quando eu fiz uma cirurgia do joelho, tive que tomar, e se não, às vezes um chá com gripe, coisa assim, um xarope, mas não tomo remédio e não me alimento bem. Maca peruana, não? Não. Tá bom. Vamos lá, voltando ao tema. Escola cívico-militar. Eu sou completamente a favor, sabe, Lucas, mas ele tem que ser para todos. Eu sou a favor a voltar disciplina na escola. É cantar o hino nacional, é ter ensino religioso. Mas nas qual escolas. ensino religioso? Católico? Católico ou pode ser... não precisa ser ensino religioso como grade curricular. Uhum. Mas rezar o Pai Nosso, por exemplo, você forma conceito. Voltar a pedir bênção. Eu acho que essas coisas tem que ter disciplina. Você sabe que eu acho engraçado. Eu acho que isso faz falta. Isso faz falta. A família da minha mãe, né? Eu tenho os irmãos da minha mãe, que eu convivo mais, e tem os primos da minha mãe, que são da parte mais distante da família, né? Esses primos, eles sempre têm, desde que eu sou criança, tem essa coisa da bênção, né? Bênção, vó, bênção. E na minha família nunca teve isso, eu não sabia nem como me comportar. Primeiro chegava assim, bênção, primo. O que eu faço quando alguém pede bênção? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só, né? Só falar bênção, né? É. Eu falava bênção, não, bênção, primo, bênção. Eu não sabia muito como me portar, mas vamos lá. Bets, apostas esportivas online. Olha, radicalmente contra. É abertura para petição, no meu conceito. Não, jogos online, eu julgo que eu acho que tem que ser futebol, eu acho que pode ter um joguinho de canastra, pode ter eventualmente alguns jogos mais betos, a hora que você ir para o lado da aposta em dinheiro, em valores, eu sou contra. Redução da maioridade penal. Sou a favor, mas eu sou a favor da redução da maioridade penal, mas eu sou a favor do trabalho também. As pessoas com 16 anos podem começar a trabalhar também. Reforma agrária para redução de latifúndios. Contra. Eu sou a favor da reforma agrária, mas com liberdade econômica. O pequeno pode ser grande, pequeno hoje, amanhã pode ser médio, depois pode ser grande. Não é porque ele ser grande que ele tem que ir lá tirar terra. O Estado brasileiro tem que oportunizar mais os pequenos. Como, por exemplo, eu fiz quando fui ministro da Agricultura. Taxa de juros mais baixa para o pequeno, porque ele não tem capacidade de captar no mercado internacional dólar ou fundos que vem com taxa de juros muito mais baixa.
para equalizar a taxa de juros pelo Tesouro, incentivar, organizar a cadeia, fazer programas sociais com aquisição de alimentos para escolas, para a educação, para as escolas ou para as entidades filantrópicas, como a PAI, Clube do Idoso, poder público estimular. Então, eu sou a favor da reforma agrária, mas 100% a favor também do direito à propriedade. Isso é sagrado. Direito à propriedade, se você tem a posse e o documento, a não ser que seja grilo, que seja eventualmente áreas invadidas por grandes propriedades em terras públicas, aí sim a retomada e fazer reforma agrária. Mas em detrimento de quem trabalhou, conseguiu, negativo. Sou radicalmente contra, mas sou a favor da reforma agrária. E o único assentamento do Banco da Terra no governo do presidente Bolsonaro foi liderado por mim e na minha cidade, Lucas do Rio Verde, financiado no Prodester. São 54 famílias, feito pelo Banco da Terra. Aliás, que estão produzindo lá hoje. Privatização dos Correios. 100% a favor. Demarcação de novas terras indígenas. Contra. Licenciamento ambiental simplificado para o agro. Eu fui autor, né? Relator dessa matéria. Me orgulho muito. Mas muito mesmo. Isso aí vai trazer a liberação da Ferrogrão pelo Supremo teve conexão com a lei que eu fui relator. Cotas nas universidades públicas. Lucas, é um assunto que precisa ser discutido, mas eu não sou a favor por eu ser de uma cor ou de outra que eu tenho que ter algum privilégio. Eu sou a favor 100% de direitos iguais. Agora, um quiz concorda ou discorda. Eu vou te dar frases, você só vai falar se concorda ou discorda. Primeira, quem nunca trabalhou na terra não entende o Brasil de verdade. Sim. Concorda? Concordo. A população mato-grossense se sacrifica pelo bem do agro, mas o agro não se sacrifica pelo bem da população mato-grossense. Negativo. Funk é patrimônio cultural brasileiro. Sim. O TSE tem mais poder, o TSE tem poder demais sobre a democracia brasileira. Não. O produtor rural que entra na política representa melhor o campo do que qualquer outra classe de trabalho. Como é que é? O produtor rural que entra na política representa melhor o campo do que qualquer outra classe de trabalho. Sim. Mato Grosso ainda é subestimado pelo Brasil. Mato Grosso já ocupou o espaço. Quem não chora com música não tem alma. Sim. Você lembra a última música que te fez chorar? Querência amada. Saudade. Gaúcho que veio para o Centro-Oeste foi bem sucedido porque trabalhou o dobro dos outros. É muito forte, acho que não. Político que troca de partido todo mandato não tem princípio. Nem todos. O Congresso Nacional representa mais o dinheiro do que o povo. Infelizmente, uma parcela sim. Oposição que só critica sem proposta não serve ao eleitor. Não serve ao país. Numa música, letra importa mais do que melodia. Sim. Agricultor de assentamento e grande produtor rural têm mais em comum do que a política faz parecer. Sim. Lucas do Rio Verde é o melhor exemplo do que o interior de Mato Grosso pode se tornar uma referência nacional. Sim. Maravilha, meu amigo Neri Geller. Neri, você está candidato a deputado federal. Qual que é o melhor motivo para alguém votar em você? Em uma frase. Trabalho. O que faria o Neri Geller, pessoa física, votar no Neri Geller candidato? Resultado. Você lançou a candidatura ao lado de Piveta lá em Lucas do Rio Verde. O que simboliza essa cena? Exemplo. Por que você decidiu apoiar o governador Otaviano? Porque é o melhor. Por que ele é o melhor? Pode ser, pode Porque demorar. ele tem capacidade de trabalho, ele tem capacidade de diálogo e é um cara de fazimento.
Qual é o adversário dessa eleição que você não teria problema se ganhasse? Não trabalho isso. Trabalho com a vitória do Piveta. Não, pode ser deputado, assim. Tipo, Ah, deputado? Não, tem vários. Eu tive uma relação muito boa com a Rosa Neide, tive uma relação muito boa com o Juarez, com o próprio senador Jaime Campos, apesar que ele não é candidato. Mas Medeiros, não teria dificuldade, se ele fosse federal, mas não é, o Senado. A grande maioria dos parlamentares que eu estava lá atrás, eu não teria dificuldade nenhuma de trabalhar junto. e qual você... Aliás, eu fui líder 2 anos consecutivos na bancada federal. Qual você, sinceramente, não gostaria que se elegesse? Eu vou deixar para o eleitor responder isso. O que o eleitor mato-grossense precisa ouvir que nenhum candidato está tendo coragem de dizer? Que você tem que saber dizer sim e não e que tem que saber dialogar com todos. O que difere o Neri Geller candidato de 2026 ao de 2018? Experiência e vontade de trabalhar, falta de gente que trabalha no Congresso Nacional. Quando você decidiu que ia voltar, o que te fez acreditar que Mato Grosso ainda queria ouvir o que você tem a dizer? Muitos e muitos companheiros da agricultura, entre eles o Blairo Maggi, a dona Terezinha, e o sentimento realmente de que as coisas pioraram depois que nós saímos do Congresso Nacional. Precisamos ter gente lá que trabalha, e modesta parte eu sou um desses que trabalha. Para você, qual que é o gênero musical que é o símbolo da música brasileira? Tem algum? Popular. Tudo popular? Por exemplo, Amado Batista. Um brega, né? Não sei se é brega, eu acho que é Acho popular. que é um... Ô, Lucas, eu vejo no show, por exemplo, lá em Lucas, se fosse tão brega, a juventude vai. Não, vai mas todo brega mundo. não no sentido do adjetivo, não é que tem um gênero eu musical, entendi, né? eu entendi, mas eu acho que é mais para popular, pra romântico, sei lá. Não vejo como Você se brega. considera um cara romântico? Eu sim. É? Não muito, né? Mas... Você é de mandar flores, assim, no dia do casamento? Cara, ou eu não? peco muito nisso. Eu tenho uma esposa que é uma princesa e às vezes eu deveria ser um pouco mais cuidadoso com relação a isso. Qual que é? Reconheço Você que- sabe que está na moda a questão de linguagem do amor, né? Já ouviu falar disso ou não? Que existem 5 tipos de linguagem do amor. Toque físico, presente, tempo de qualidade, tempo de serviço, não, atos de serviço e qual que é o outro? Tempo de qualidade já falou? Já fez. Qual que você considera que é a sua linguagem do amor? Presença. Então, mas seria tempo de qualidade, então. Tá Tempo ali. de A hora que qualidade, tá, porque é. você imagina sua vida meio corrida, Sim, mas a hora que você tá ali, tá de cabeça. É isso mesmo. E a hora que você quer, aqui, quando você tá aqui em Cuiabá, a hora que você quer esfriar a cabeça, tem algum lugar que você vai, gosta de tomar uma, assim, ou não? Quando eu quero esfriar a cabeça, eu vou para a fazenda. Gosta de tomar chopp? Gosto de tomar uma cervejinha. É sagrado quando eu estou no domingo, lá em Lucas, no domingo de manhã, fazer um churrasco na casa da minha mãe, que tem 87 anos, fazer um churrasco e tomar uma cerveja. Que beleza, então. E falar em alemão. Em falar em alemão, Ich spreche alles Deutsch. Eu, minha mãe, meus irmãos, 11 irmãos falamos em alemão. como que é E a isso? gente se comunica- Resplay Meliroide? Ich spreche alles Deutsch. O que significa? Eu falo tudo em alemão. Olha só, rapaz. Meia tarde, chave filho. O bom é que ele pode estar me xingando aqui, ninguém vai saber. Não, os alemães trabalham bastante. Olha só, então você tem sangue alemão? Tem. Sou descendente. Legal. Você conhece Terceira, quarta geração, não sei qual. Já ouviu falar do Dan Gastrobar? Não. É um bar que fica aqui na Miguel Sutil, mais ou menos na altura da rotatória ali do Trevo de Santa Rosa. Cara, tem um chopp gelado lá, bom. O dia que você estiver aqui em Cuiabá, cumpriu a agenda, falou com a vou turma. pegar minha esposa e ver lá, ou convidar os amigos e ir lá. E lá sempre tem música ao vivo, Ah, legal. e inclusive rock nacional, rock internacional. Você está falando de rock, mas falando de alemão, eu gosto muito dessas músicas de banda, sabe? Mas lá no oeste catarinense e lá em Seubach, onde eu nasci, era muito tradicional, Terceira Dimensão,
essas músicas de banda. Nem Bailão, conheço Terceira rancheira, Dimensão. terceira dimensão. Entra, pesquisa no Google, tu vai ver. Terceira Bailão dimensão. é show. Os futuristas. Ó, quarta que vem vai ser meu aniversário nesse Dan, vou fazer meu primeiro Mas show. você entra depois de pesquisa. Eu tá? pesquiso. Tá Quero bom. te convidar pro meu aniversário, se tiver aí. Opa! Vai ser legal, vamos lá, entendeu? vamos Apresentar lá. uns amigos meus lá. Vou lá pedir um voltinho também. Pode, vai ter gente pra caramba. Vai ser legal. vou Você lá. vai gostar. E o show de lá é muito Vou bom, colocar na realmente. minha agenda. Pode colocar, vai ser bom. muito legal, vai ter um prazer. Fechou. Sei lá, e a música ainda vai ser boa. Maravilha. Neri Geller, meu amigo. Se você fosse o Daniel Vorcaro e fosse comemorar sua festa de aniversário, escolhe 3 artistas ou bandas. Quem seria? Pode ser vivo ou morto. Eu não vou ser Daniel Vorcaro. Tá, então se você fosse... deixa eu ver. Se fosse o Bill Gates, e aí você fosse comemorar o seu aniversário, você tem que escolher 3 bandas ou artistas. Quem que você levaria? Olha, eu vou te falar. Henrique Pescuma seria um deles. Pegar essas Rasqueado, músicas mais né? tradicionais. Você dança também, rasqueado, Eu não? adoro, gosto. Eu falei aqui, ia nos bailão, aí ficava até de manhã. Suava? Com família, sim, junto com a família, junto com os irmãos, com amigos. Adorava. Por que será que perdeu? Hoje em dia as pessoas não dançam tanto mais, Pois né? mudou. Isso aqui, ó. Isso aí atrapalha muito. Depressão é muito pela falta exatamente de extravagar, de xingar, de brincar, de correr, de fazer bagunça. Acho que o mundo virtual tá tirando as pessoas muito desse contato físico, da facilidade de se realizar com jogar um futebol, de jogar uma bocha, de jogar um boliche, de ir no domingo de manhã ir na missa, sair, bater papo, conversar, ouvir uma poesia. Você gosta de poesias? Eu gosto. Você quer uma ao vivo Eu agora? declamava, eu não vou falar. Não, mas assim, coisas bem simples, sabe? Do Dia das Mães, por exemplo, nós declamava poesia. Você declamava poesia? Eu declamava. Eu duvido que você topa fazer uma poesia comigo aqui ao vivo agora. Eu falo uma frase, você fala outra. Vamos lá. Bora? Vamos lá. Numa tarde maravilhosa, eu vi o sol brilhar, Andando pelas ruas de Cuiabá, feliz pensando em quem eu iria votar. Neri Geller é a solução. Trabalhador para o Brasil, ele é um homem da razão. Com resultado para todo o povão. Gostei. Não sou muito craque nisso não, Daniel. Eu tive que ir no embalo aqui. Não, vamos uma romântica agora. Não, vamos embora. Muda. Cansou? Ai, coisa boa. Neri, qual que é a sua realização na política que mais te orgulha? Enquanto isso, Laurene, você pode pegar a comida lá pra gente? O que... Como é que foi a pergunta? De tudo que você fez na política, né, seja como ministro, deputado, vereador, o que mais te orgulha? O que mais me orgulha é ter sido sempre um líder que trabalhava a convergência para dar resultado. Dialogar, conversar, saber entender quem pensa diferente e extrair dele o que mais se alinhava comigo. Não fazer enfrentamento e crítica, mas sim pegar aquilo que ele pensava diferente e deixar um pouco de lado e trazer o que eventualmente poderia convergir. Porque você só consegue resolver as coisas na esfera política. Isso passa pela política familiar, pela política classista, pelo convívio dentro de casa. É você compreender os outros. E às vezes você tem um objetivo e o objetivo às vezes é o mesmo. Só que você tem que construir soluções para que esse objetivo se torne comum e caia no entendimento das pessoas. Então, o que mais me orgulha é isso, é ter capacidade de dialogar e conversar para achar solução. É o escondidinho isso aí? Eu já vou falar o que é. A gente vai fazer uma degustação. A gente tem uma patrocinadora maravilhosa que todo episódio traz pra gente coisas pra gente se deleitar. Maravilha. Neri, você deixaria sua filha namorar com um cara que não sabe trocar o pneu de um carro? Não.
Amém, Jesus. Ai, ai. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que que é. Tá bom. Pessoal, chegamos ao momento Suimarri, onde a gente degusta os quitutes, né? Que o melhor buffet de Cuiabá manda aqui pra gente experimentar. E hoje nós temos de salgado um pamentier de paleta com catupiry e um bolo de chocolate com brigadeiro. Que delícia, hein? Será que o Neri vai gostar? Vamos ver. Vamos lá. Pamentier de paleta com catupiry. Acho que é... Será que dá pra chamar de escondidinho também? Eu entendo isso aqui como escondidinho. Tá na família do escondidinho? Gostoso, hein? Tá bom mesmo, hein? Tem alguma coisa aqui no tempero que é muito boa. Acho que é alecrim. Delícia, hein? Esqueci até de filmar aqui. Calma aí. Aí, galera, tô aqui. Olha esse escondidinho. Escondidinho não, pamentier. E ali o bolinho de chocolate. Coisa linda, bom, né, Neri? Gostoso. Bem gostoso. Já almoçou ou não? Eu almocei. Eu também. Almocei com a minha esposa, a minha filha. Em casa. O que você gosta de comer em casa normalmente? Assim, um arrozinho com feijão? Feijão, arroz. Frango. Você gosta de pinhão? Adoro. Eu acho pinhão ruim, hein? Nossa. Eu não seria um bom gaúcho. Eu não gosto de pinhão. Não gosto de chimarrão. Pinhão, um vinho. Nossa senhora, no frio. Vinho eu gosto. No frio. E eu não... Mas eu também não gosto de piqui. Você gosta de piqui? Adoro. Aprendi a gostar agora com a minha esposa. Não gostava. Comida Comecei a japonesa gostar. você gosta? Também gosto. É mesmo. É. Não é muito meu forte, mas gosto. Churrasco você faz a moda argentina ou brasileira? Brasileira. Espeto e tal. Parrilha eu não gosto. Eu No acho espeto. É. No espeto, costelão. Me segue nas minhas redes sociais que vocês vão lá ver o costelão que eu fiz. Faço. Ah, é? É daquele que você bota preso no chão, assim? Ou não? Não, não. É a churrasqueira mesmo. Agora um bolinho, né? Doce gosta ou não? Eu evito, mas gosto. Nesse caso, não. Esse aqui eu recomendo. Vamos provar aqui o bolinho. Já valeu a pena, tá? Nossa, ó, tá molhadinho. Esse aqui é de lamber os dedos. Tem guardanapo aí? Podia ter comido com talher, né? Pois é, mas eu gosto das coisas rústicas também, entendeu? Claro. Maravilha, pessoal. Eu quero agradecer aqui a presença desse cara fantástico, Neri Geller. Neri, tô torcendo por você na política, eu acho que, pessoal, falando enquanto cidadão, né, que está fora da política, eu acho que a gente está precisando, principalmente lá na Câmara Federal de Representantes do Mato Grosso, que pensem mais no bem da população mato-grossense do que no bem de um ou outro político, sabe? E que se importam com o resultado. A gente está numa fase tão importante, reforma tributária, o fim dos incentivos fiscais, ou seja, agora o Estado vai ter que ter outros recursos para atrair investimentos. Então, a gente precisa de candidatos sérios lá na Câmara. Eu acredito que você é um desses nomes, tanto pela experiência quanto pelo histórico, por toda a sua trajetória. E eu te desejo toda a sorte do mundo, meu amigo. Quero ser lá no meu aniversário. E, por fim, fala aí para a turma suas redes sociais, quem quiser te acompanhar. E 1 minuto aí para você falar o que você quiser. Seu número. Eu quero muito que vocês acompanhem
as minhas redes sociais, que vocês acompanhem a política, acompanhem esses 45 dias, olhe quem é cada um, o que já fez, o que pode fazer. Meu número é 2011, sou candidato a deputado federal, porque acredito que as coisas, para o bem e para o mal, passam pela política. E é muito importante, principalmente vocês jovens. Eu sei que tem muitos jovens que estão me acompanhando. Eu, quando na minha juventude, com 14 anos, eu sonhava em melhorar a vida minha e da minha família. E o trabalho que me mudou, a perseverança da conquista feita pelo suor do trabalho. E eu continuo dessa forma, com a minha cabeça muito voltado para a juventude, qualificação profissional, infraestrutura, oportunidade de vida para as pessoas, programas como programa de habitação, ensino técnico, enfim, tanta coisa. E Mato Grosso vai proporcionar isso tudo. Cabe a nós decidir se a gente quer acelerar isso, quer continuar isso, ou se a gente não quer. Então, é importante que cada um de vocês acompanhe a política e, se vocês puderem, me acompanhem. Acompanhe as minhas redes sociais, mas principalmente acompanhe o que nós fizemos e pesquise quem é cada um. Abraço a todos, obrigado pela oportunidade, Lucas. Gostou do podcast? Show de bola. Show bonito de coração? Bate papo, tudo meio moderninho demais, né? Mas... Gostou do estúdio? Legal. Aqui é a minha casa, quase. Eu venho direto aqui. Esse estúdio aqui, cara, tenho palavras a ar que eu falo que ela proporciona o que há de melhor em qualidade de vídeo e imagem, né? Sou muito feliz aqui, o podcast tem dado certo, eu tenho conseguido trazer pessoas importantes e muito disso eu devo ao trabalho da ARC de me proporcionar tanto o conforto, né, dos convidados. Você chega aqui, é cafezinho, só não tem uma massagem, né, mas também seria demais, né? A ARC é boa, mas você também é bom. Obrigado. Então não é só a ARC, mas é um ambiente muito agradável aqui. Maravilha. Pessoal, o Vira o Disco fica por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho. E é isso. Beijos.